seria o jeito certo de falar ou escrever? É discutiu-se o projeto ou discutiram-se o projeto? Bem, os dois soam muito bem aos nossos ouvidos, mas apenas um está correto. Agora eu explico por quê. Antes disso, não esqueça de anotar aí num cantinho do seu caderno. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Eu preciso reconhecer para saber qual seria a grafia correta. Bem, quando que um verbo é transitivo direto? Quando você fizer a pergunta o que para o verbo. Por exemplo, eu comprei. Aí vem a pergunta, o que? Toda vez que você fizer a pergunta o que para o verbo é transitivo direto. E verbo transitivo direto não pede preposição. Quando que o verbo é transitivo indireto? Quando você fizer a pergunta de que ou a quem para o verbo. Por exemplo, eu preciso. Aí vem a pergunta, de que? Toda vez que você fizer essa pergunta de que ou a quem para o verbo é transitivo indireto. E outro detalhe, verbo transitivo indireto pede uma preposição. No verbo transitivo direto, você chega direto no complemento. O sujeito chega direto no complemento. Já o verbo transitivo indireto, o sujeito precisa de uma preposição para poder chegar no complemento. Essa é a diferença. Sim, professor, mas o que é que isso tem a ver aqui? Isso tem tudo a ver. Se você tiver um verbo transitivo direto acompanhado de uma partícula se, essa partícula se funciona como partícula apassivadora, mas isso só quando o verbo for transitivo direto, quando você fizer a pergunta o que para o verbo. E nesse caso de partícula apassivadora, você reconhece o sujeito. Já quando o verbo é transitivo indireto, o se ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Serve para dizer que o sujeito é indeterminado. Portanto, no verbo transitivo direto você reconhece o sujeito e no verbo transitivo indireto o sujeito é indeterminado. Agora vamos lá para as duas frases. Discutiu-se o projeto ou discutiram-se o projeto? Bem, eu discuti. O que? Já sei, o verbo discutir é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto ligado a uma partícula se, esse se funciona como partícula apassivadora. Isso quer dizer que eu consigo transferir esta frase para a voz passiva. Como assim, professor? Discutiu-se o projeto. O projeto foi discutido. Portanto, ó, o projeto foi discutido. Ora, a palavra projeto está no singular. E aqui é exatamente o sujeito, o projeto. O que foi discutido? O projeto é o sujeito. Sujeito está no singular, portanto, o verbo precisa também estar no singular. Regra de concordância verbal. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Portanto, temos que o projeto é o sujeito e discutir é o verbo. Logo, se o sujeito é o projeto, está no singular, o verbo precisa estar no singular. Portanto, discutiu-se o projeto seria o jeito certo de falar ou escrever. Quer escrever e discutiram-se, professor? Quero. Portanto, discutiram-se os projetos e não o projeto. Aí você poderia colocar no plural. E também estaria correto. Discutiu-se o projeto ou discutiram-se os projetos. Agora, discutiram-se o projeto, não. Aí estaria de acordo com a concordância verbal. Interessante, né? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.